Olá, eu sou a Denise e eu conto histórias. E hoje eu trago uma história especial com dobraduras. Para contar ela, a gente precisa somente de uma folha 4 de papel. Essa história se chama Pedro Pereira, o Marinheiro. Ela tem várias adaptações e eu vou contar uma versão dessa história. Vamos lá? Era uma vez um marinheiro chamado Pedro Pereira. Pedro Pereira amava navegar. Era a coisa que ele mais gostava de fazer. Ele viajava assim por lugares longínquos. E quando estava cansado, ele ancorava o seu barco e armava sua barraca. Pedro Pereira descansava e amava ficar assim pertinho da natureza, pertinho da areia, pertinho do canto dos pássaros. Pedro Pereira não se cansava da praia e do mar. Pedro Pereira um dia resolveu que era hora de voltar para casa e já estava muito tempo navegando. Então ele começou a arrumar as suas coisas. Ele desarmou a sua barraca, preparou a sua roupa e também o seu chapéu de marinheiro. Ele tinha muito orgulho daquele chapéu. E ele preparou, arrumou tudo com todo carinho. Marinheiro precisa de tanta coisa, não é mesmo? E lá foi ele, arrumando essas coisas com seu chapéu na cabeça. Ele observou o tempo e viu que não tinha nenhuma nuvem no céu. As águas estavam calminhas. E Pedro Pereira estava pronto para navegar. Mas mais do que qualquer outra coisa, marinheiro precisa de barco. Marinheiro precisa de barco para navegar. Tá certo que o barco do Pedro não era assim tão grande, mas ele amava aquele barco. Então ele se arrumou e foi para o mar. Começou a navegar. No começo estava tudo tranquilo, mas vocês sabem que tempestade aparece de repente. E lá no céu, Pedro Pereira olhou e vinha a caminho uma tempestade. O céu estava ficando escuro. Pedro Pereira ficou um pouco nervoso. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele estava com um pouco de medo. E o barco, que estava aparentemente tranquilo, viu que as ondas começaram a aumentar e foram ficando altas e o barco começou a ir de lá para cá, e não conseguia mais ficar equilibrado. E o Pedro Pereira começou a ficar desesperado e tentou equilibrar o barco, mas ele viu que tinha uma rocha pertinho de onde ele estava. E o barco bateu na rocha e quebrou parte da sua proa, da parte da frente do barco. Pedro Pereira continuava com o barco, tentando fazer ele ficar paradinho, mas nada adiantava e o barco girou e bateu na pedra, na rocha novamente e quebrou a parte de trás, a polpa do barco. O Pedro Pereira não sabia mais o que fazer. Ele olhou para o céu para pedir ajuda e ao invés de ajuda veio um raio que quebrou a vela do barco, destruiu toda a vela. E o barco afundou. E o Pedro Pereira, o que aconteceu com o Pedro Pereira, será? Não, ele não se afogou não, porque Pedro Pereira era um marinheiro muito prevenido. E ele tinha lá no seu barco uma camisa salva-vidas. E ele ficou vivinho. Claro que ele ficou triste porque perdeu seu barco. Mas ele, pelo menos, tinha mais uma história de marinheiro para contar. Ufa!